Quando você encontrar João capítulo 11, você deixa essa página marcada, por favor. Você sabe que João, ele era um dos 12. Ele fez parte daquele seleto grupo de 12 homens escolhidos por Jesus para passar aquele período de 3 anos e meio na sua companhia, ouvindo os seus sermões, contemplando os seus milagres, pois a missão de João era justamente expandir o reino, levar a mensagem adiante, ensinar aos povos aquilo que ele, como os demais, aprenderam com Jesus. E o texto que nós vamos ler, Jesus está prestes a realizar um dos seus maiores milagres, se não o maior. O pano de fundo da história mostra uma família arrasada. A desesperança, a tristeza e a dor estava evidente no semblante de Marta e Maria, pois, há alguns dias atrás, o seu irmão Lázaro havia morrido. E como eles eram amigos de Jesus, a Marta e a Maria, quando Lázaro adoece, elas vão mandar amigos irem até Jesus e dizer: olha, aquele a quem tu amas adoeceu. E Jesus vai dizer: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Pai seja glorificado no Filho através dela. Mas apesar de ter dito isso, o texto mostra que Lázaro morreu. E Jesus, podendo ter ido curar o seu amigo, Jesus esperou que ele morresse justamente para operar este grande milagre. Eu queria provocar uma reflexão acerca da morte, mas não naquele sentido horrível que nós entendemos a morte ao ver alguém num caixão com algodão no nariz, nos ouvidos, e para ser sepultado e jogado embaixo de uma terra, para então o seu corpo apodrecer e se desfazer. Mas eu quero tratar a morte num sentido mais horrível ainda, mais terrível, mais assustador do que tudo que você já viu na sua vida. Então, eu quero, a princípio, ler com você João capítulo 11, Evangelho segundo João, capítulo 11, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 25, João capítulo 11, versículo de número 25, todos acharam? Está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Presta atenção nisso aqui. Vou ler de novo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quando João narra os fatos, João faz questão de dar ênfase naquilo que Jesus fala. Quando ele diz, eu sou, ele está querendo revelar algo que vai produzir impacto no coração daqueles que não criam. Com essa frase, com essas palavras, eu sou, Jesus está querendo mostrar algumas coisas importantes aos judeus. E você conhece a história, sabe que Jesus vai ressuscitar Lázaro. E eu confesso a você, não tenho a intenção de me apegar ao contexto para falar da ressurreição de Lázaro. Mas como eu disse a você, trazer uma informação importante do que diz respeito à morte. Então eu vou ler mais uma vez. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou
a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti em oração e agora pedindo que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, trazendo luz à nossa mente, nos fazendo compreender a Tua palavra, sermos alimentados por ela, que a nossa fé seja edificada, que essa mensagem a ser pregada produza vida. Aonde essa palavra chegar, Pai, que o Teu Espírito Santo cumpra todos os propósitos que tens a realizar, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Mas eu não estou acostumado a fazer isso, mas eu vou pedir para que você não me atrapalhe, beleza? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: não fale comigo. Faça isso agora, não fale comigo. Ok? Só as crianças a gente entende, porque a criança não... Mas vamos lá. Essa frase, essa fala de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, ela certamente gera no coração dos ouvintes, e em especial do povo judeu, um certo temor. Porque quando Deus enviou Moisés diante de Faraó para libertar os descendentes de Abraão que eram escravos, Moisés ele se sentiu sem preparo para convencer aquele povo. Deus apareceu no capítulo 3, versículo 7 de Êxodo e diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e por isso eu desci para livrá-los e para levá-los a uma terra boa, larga, a uma terra que emana leite e mel. E Deus vai dizer a Moisés: você vai adiante de Faraó e diz que Faraó deve liberar este povo para que me ofereçam sacrifícios no deserto. Então Moisés vai dizer: mas Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eles não vão acreditar em mim. Deus vai dizer: mas quem fez a boca do homem? Então Moisés vai dizer ao Senhor: mas e se eles perguntarem quem é este Deus? E se eles perguntarem quem tu és? O que eu devo falar? Porque naquela época, irmãos, não havia literatura. O livro do Êxodo foi escrito pelo próprio Moisés anos depois. Então a pergunta de Moisés é: eles vão perguntar quem tu és, porque no Egito pirâmide é Deus, Faraó é Deus, animais são deuses, eles acreditam na divindade das árvores, mas eles vão perguntar quem tu és. Aí, Êxodo capítulo 3, vai comigo até lá. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, e eu quero ler com você a resposta que Deus dá a Moisés. No versículo de número 13, observe, Êxodo capítulo 3, versículo de número 13, está escrito assim: então disse Moisés a Deus: eis que, quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Eles vão perguntar quem o Senhor é. O que eu vou falar? Como eu vou responder? Aí Deus, no verso 14, vai dizer o seguinte, observe: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quer dizer que o próprio Deus, falando de si mesmo, diz a ele que o eu sou me enviou a vós.
Ele poderia ter dito: Deus me enviou a vós, mas então eles poderiam dizer: mas então pode ter sido Faraó, porque Faraó é Deus. Pode ter sido alguns dos animais divinos, porque eles são deuses, mas Deus não usou esses termos. Eu sou, me enviou a vós. E durante 1400 anos, os judeus, quando se reuniam para prestar culto ao eu sou, eles entendiam que essa pronúncia eu sou fazia menção a um único e exclusivo Deus, que por várias vezes se manifesta ao seu povo, dizendo ser o eu sou. Quando você lê, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, Deus aparece a Abraão dizendo: Abraão, eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. Em Gênesis capítulo 26, versículo 24, Deus aparece a Isaque e diz: eu sou o Deus de teu pai, eu sou contigo. Em Gênesis capítulo 31, versículo 13, Deus aparece a Jacó e diz: eu sou o Deus de Betel. Então, ouvir a pronúncia eu sou era algo que gerava no coração dos ouvintes, dos judeus, um certo temor, pois eles sabiam que o eu sou em questão é o único Deus, é o Senhor, é o soberano. Isso está espalhado nos livros de Moisés, no Pentateuco, nos livros dos profetas, e eles sempre entendiam que este eu sou é alguém que só pode ser Deus, o Senhor, o soberano. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos que tanto Mateus como Marcos e Lucas, eles têm um propósito a cumprir no testemunho que eles escrevem. Mateus era judeu, e na sua escrita, ele tem na sua mente revelar Jesus como o Messias rei dos judeus. O evangelho segundo Mateus é o evangelho que mais menciona a Torá. É o evangelho onde tem a maior quantidade de registros acerca da lei, porque a intenção de Mateus é mostrar que Jesus de Nazaré é o Messias rei dos judeus. Quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, ele escreve o seu depoimento tendo como objetivo evangelizar os romanos, que eram militares, homens de poder, governantes. Então, na sua escrita, ele tem como propósito revelar o Cristo servo, aquele que veio para servir. O enviado de Deus, o Messias, é um servo. O Lucas, que era historiador, além de médico, quando ele faz o seu relato, ele tem como público-alvo os gregos, que gostavam de filosofia. Então, na sua escrita, ele apresenta o Cristo como o homem perfeito, o homem que não há erros, o homem que nunca pecou. Mateus, Marcos, Lucas e João, ou melhor, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como os evangelhos sinópticos.
pois eles compartilham da mesma ideia, eles têm a mesma missão de, através do seu depoimento, revelar que Jesus de Nazaré é o profeta que Deus havia prometido na antiga aliança. Então Mateus revela o Cristo como rei, o Marcos o Cristo como servo, e a ênfase de Lucas é o homem perfeito. Então, os evangelhos sinópticos, não sei se você já ouviu falar isso, eles são chamados assim porque eles compartilham os mesmos milagres, os mesmos sermões, as mesmas obras, que são exatamente o mesmo depoimento, mas um dá uma ênfase em uma certa virtude, o outro tenta explicar de uma outra maneira. Você deve imaginar uma montanha gigante, e imagine 4 homens subindo por cada um dos lados, cada um vê um cenário, cada um tem uma visão, apesar de estar indo na mesma direção e no mesmo lugar. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles querem revelar o Cristo aos seus leitores, como rei, como servo, como homem perfeito. Mas João, que é o último evangelho a ser escrito, ele, no seu depoimento, quer ir além daquilo que Mateus, Marcos e Lucas escrevem. A ideia de João não é revelar o Cristo apenas como rei, como servo ou como homem perfeito. João tem a missão, ele dá ênfase, o que ele quer na verdade é mostrar que Jesus de Nazaré é o eu sou, é o próprio Deus. Por isso que quando ele começa a sua escrita, no capítulo 1, versículo 1, ele faz um paralelo com o escrito de Moisés. Porque quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio criou Deus céus e terra. E João começa narrando o evangelho que leva o seu nome, dizendo: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E no capítulo 1, versículo 14, João escreve: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. Quer dizer que João, no seu depoimento, ele quer mostrar o Cristo como o grande eu sou. Talvez João foi o primeiro homem a ter atribuído os termos eu sou a um ser humano. Quando você olha para os relatos de João, você vai perceber o cuidado que João tem de deixar claro aquilo que Jesus fala quando ele assume ser o eu sou. Em João capítulo 6, versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, versículo de número 4, Jesus vai dizer: eu sou a porta. João capítulo 10, versículo de número 9, ele diz: eu sou o bom pastor. João 15, versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a ideia de João no seu relato é apresentar Jesus como o próprio Deus que se fez carne e andou perante o seu povo em Israel. O texto em que nós iniciamos a mensagem, no capítulo 11, versículo 25, Jesus diz ali ser a ressurreição e a vida. Eu sou
a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu disse a você que eu queria trazer para você uma mensagem para te chocar, para te deixar em desespero. Porque quando nós falamos de morte, nós falamos de dor, nós falamos de saudade, nós falamos de perda, de sofrimento. Ninguém está preparado para perder alguém. Por mais que o familiar, o parente passe um período em tratamento, seja desenganado, quando acontece a morte, isso provoca um abalo em todas as pessoas que estão ao redor. O pano de fundo de João capítulo 11 é a morte de Lázaro, onde Marta e Maria mandam homens ir até Jesus, avisar que Lázaro estava doente, ciente de que Jesus havia curado muitos enfermos, e a esperança delas era que Jesus viesse, ou liberasse uma palavra e restaurasse a saúde de Lázaro. Mas isso não aconteceu. Jesus permitiu que Lázaro morresse. Mas eu quero chamar a sua atenção, e quando nós falamos de morte, nós podemos observar que a morte não era um problema para Jesus. Porque as páginas do Evangelho mostram cenários parecidos. O capítulo 5 de Marcos diz que Jairo abriu mão de todas as suas prerrogativas religiosas e fez o que era inconcebível a um judeu. Ele se prostrou aos pés de Jesus e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, eu rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E Jesus vai na companhia de Jairo até a sua casa, mas quando eles chegaram lá, a menina já estava morta. E diz a palavra que as carpideiras ali estavam, já havia um cerimonial fúnebre, e então Jesus chegou naquele lugar e disse: ei, mas por que vocês estão chorando? E então as pessoas vão rir de Jesus. Ele entra onde aquela menina está, e presta atenção nisso, Jesus vai dizer, Talita cumi, que traduzido é: menina, levanta-te. E diz a palavra que imediatamente aquela menina que estava morta voltou à vida. Quando você olha para o capítulo 7 de Lucas, Jesus acompanhado de uma multidão indo em direção a Naim, na direção contrária às portas da cidade, em direção ao sepulcro, havia uma multidão que amparava uma viúva que estava indo sepultar o seu filho único. Um cenário de dor, de miséria. Já havia perdido o seu marido, agora está indo enterrar o seu único filho. Diz a palavra que quando as multidões se encontram, Jesus teve compaixão dela. E vai dizer: por que choras? Não chores, melhor dizendo, né? Então, o texto mostra que Jesus toca naquele esquife, e Jesus vai dizer: jovem, Jesus vai dizer: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que aconteceu? Imediatamente, o menino se sentou e começou a falar. 2 casos, onde Jesus traz de volta pessoas à vida, através daquilo que ele fala. Porque a morte natural é isso aqui, é o espírito, a alma saem do corpo. O espírito e a alma saem do corpo, o coração para de bater, o cérebro para de funcionar, a pessoa começa a esfriar, dali a pouco tem que realizar o sepultamento e aquele corpo vai se desfazer. Mas quando eu disse a você no início que eu queria tratar de uma morte muito mais aterrorizante que essa, eu queria tratar de uma morte muito mais desesperadora que essa, porque essa morte aí, como Paulo escreveu em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo, morrer é ganho. Essa morte aí, todo mundo tem medo, que é a separação do corpo, do espírito, para nós é um passaporte para o momento mais especial que nós vamos viver. Todo mundo entende isso?
tem maturidade para entender isso? Quando nós morrermos, irmão, se um dia você tiver o privilégio de ir no meu velório, pode ter certeza, os meus filhos podem estar chorando, de repente os netos, os bisnetos, os tataranetos, porque eu vou viver muito, viu? Pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer logo, não. As pessoas podem chorar, mas pode ter certeza que eu estarei vivendo o momento mais especial da minha existência. Porque tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Tiago 4,14 diz que a vida, ela é como um vapor, que aparece por um pouco de tempo e desaparece. Essa morte, nós não devemos temer, porque para nós é lucro, é o passaporte para a eternidade, é a estrada que pavimenta o caminho para o encontro com o nosso Criador. Mas a morte que eu quero te fazer entender, irmãos, é a mais grave, é a mais séria, é a mais problemática, que as pessoas não dão a devida importância. Eu estou falando da separação entre o homem e Deus. A primeira vez que a morte é mencionada na Escritura, está em Gênesis 2,16. Deus fez um jardim no Éden, e com o poder da sua palavra ele mandou e tudo se fez, ordenou, tudo se apareceu, e no sexto dia ele fez o homem. E deu ao homem liberdade para usufruir de tudo aquilo que ele havia feito, mas Deus restringiu o homem a não comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que eles fizessem, Deus vai dizer, certamente morrereis. Só havia um mandamento a ler, um. Então no capítulo 3 de Gênesis, Satanás personificado na serpente entra na história para colocar a mulher contra o Criador, para colocar o homem contra Deus. Então, ela, atraída por aquilo que estava diante dos olhos, depois de ter ouvido a voz do inimigo, então ela caiu, comeu, deu ao seu marido, ele comeu com ela, e ambos caíram. Qual foi a consequência disso? Eles foram expulsos do paraíso. Deus disse que eles iriam morrer, mas percebeu que o texto não mostra que um foi enterrar o outro? A morte no qual o Senhor se referia era a separação entre eles e Deus, que os visitavam toda a viração do dia. Eles desfrutavam da plenitude do relacionamento com Deus, mas agora o pecado colocou uma barreira, uma divisão, uma separação entre eles e Deus. E a desobediência do casal provocou impactos em toda a raça humana. Houve então uma degradação moral, uma depravação total. Por isso que nós nascemos habitando no corpo do pecado. Por isso que o homem, ele já nasce pecador. Ele nasce herdando a natureza pecaminosa de Adão. Ninguém precisa aprender a mentir, ninguém precisa aprender a ser desonesto, ninguém precisa aprender a ser violento. Essas coisas fazem parte da nossa natureza. Por consequência da queda, no próprio livro da criação, nós podemos ver a ruína que o homem se tornou. No capítulo 4 de Gênesis, o texto mostra que Caim matou seu próprio irmão Abel. E a violência, a maldade do coração, Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz que Deus viu que a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má, continuamente, a ponto de Deus estar triste, a ponto de Deus se entristecer com aquilo que a humanidade havia se tornado. E aí eu preciso te fazer pensar um pouco, porque o pecado, conforme o texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2, ele causa uma separação entre o homem e Deus. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 6, versículo 23,
que o salário do pecado é a morte. Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, nos versículos 6 e 7, que a inclinação da carne é morte. Então eu queria que você entendesse que talvez você tenha um problema muito mais sério, muito mais grave para se preocupar do que com pessoas que morrem, que são sepultadas. A minha ideia nessa mensagem é tentar te fazer entender que todo ser humano, independente de qual seja a sua classe social, a sua escolaridade, a sua relevância social, todo ser humano, independente de qual seja a generosidade do seu coração, a religiosidade que possui, todo ser humano que vive na prática do pecado, todo ser humano que não tem relação com o eu sou, aos olhos de Deus, é considerado morto. Talvez você é daquele tipo de pessoa que fala assim, Deus me livre, eu vou no cemitério, dá até arrepio, vê aquela pessoa parada assim, com algodão aqui, Deus me livre, pastor, eu posso dizer para você, que existem mortos em nosso meio hoje. Eu quero dizer para você que você trabalha com mortos, e que você tem mortos entre os seus vizinhos, e que talvez existam mortos dentro da sua casa, pessoas que têm uma vida sem Deus, pessoas que não se relacionam com o Altíssimo, que estão anuladas pelo poder do pecado. Estas pessoas estão mortas. E como é que eu posso provar isso para você? Um dia, quando Israel vivia o apogeu da apostasia, quando eles viraram as costas para Deus, para a sua lei, para os seus estatutos, para as suas ordenanças, Deus deu a um profeta chamado Ezequiel uma visão. Deus fez questão de levá-los a um vale, e diz a palavra que naquele vale haviam muitos ossos, e estes ossos estavam sequíssimos, ou seja, já não havia vida ali há muito tempo. O profeta está impressionado com o que vê. Vá comigo para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Deus pega um profeta, e em visão, presta atenção, em visão, ele faz o profeta andar no meio de ossos. E o profeta olha e diz, meu Deus, aquilo ali é um crânio, aquele é o fêmur, mas está muito seco, parece que já está assim há muito tempo, esses ossos não têm vida, e ele não entende nada do que está acontecendo. Mas Deus o fez andar num vale onde o aspecto era de morte, era um aspecto sombrio, não havia tendões, não havia músculos, não haviam nervos, aquele lugar era terrivelmente assustador. E o que será que Deus estava querendo mostrar ao profeta? Olha o versículo de número 11. Diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e estamos cortados. Observe,
Deus quer mostrar o estado espiritual da nação. Deus quer mostrar como Ele enxerga os israelitas. Não está falando de um povo qualquer, mas do seu próprio povo que virou as costas para Ele. O que Deus quer mostrar para Ezequiel? Estão mortos, estão secos, não tem vida. Aí talvez você esteja pensando assim: pastor, isso é Antigo Testamento, isso é coisa da Antiga Aliança. Então beleza, Lucas capítulo 9, procura aí. Evangelho segundo Lucas capítulo 9. Veja o que está escrito comigo. Do versículo de número 59. O que está acontecendo aqui? Jesus está selecionando 70 candidatos a discípulos para serem enviados. Então, os homens começam a apresentar as suas desculpas para não se comprometerem com o reino de Deus. Um diz: Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Jesus vai dizer para eles: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está querendo dizer? Olha, você está querendo me seguir, mas você está procurando conforto, você está procurando segurança e riqueza. Não tenho isso para te oferecer. O outro vai dizer: Senhor, olha, eu te seguirei, mas deixa primeiro que eu vá me despedir dos meus pais. Aí Jesus vai dizer isso aqui, olha só. Evangelho segundo Lucas capítulo 9, versículo de número 61. Aliás, 59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Por que ele está dizendo isso? Porque ele quer adiar uma decisão. Porque o pai dele estava vivo. Ele está dizendo: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro meu pai morrer. Ele quer adiar uma decisão. Mas eu chamo a sua atenção para a resposta que Jesus dá no versículo 60. Diz assim, ó: mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai anunciar o reino. A pergunta que eu te faço é: você já viu um defunto empurrando um carrinho do outro defunto para a sepultura? Você já viu no meio daquele velório, quando fecha o caixão, coloca o caixão na maca, e aí normalmente os parentes mais próximos pegam cada um numa alça para levar até a cova? Você já viu no meio dessas pessoas alguém com algodão no nariz, no ouvido, e a ponto de você chegar à conclusão que é um defunto levando o outro defunto para a cova? Alguém já viu isso? Não. Então os mortos que Jesus se refere no texto são pessoas que diante dos nossos olhos têm vida, mas aos olhos de Deus estão mortas. Quando aquele filho pródigo, que foi para longe dos cuidados do pai, da casa do pai, viver uma vida devassa e dissoluta, quando ele volta ao pai, vai dizer: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando foi que ele esteve morto? Quando ele esteve distante de Deus, quando ele abandonou a casa do pai, quando ele foi viver de acordo com os preceitos do seu coração. E quando eu digo para você que eu quero te aterrorizar, irmãos, é que eu quero mostrar para você que existem uma multidão de mortos ao nosso redor, e que nós entramos num coletivo lotado de pessoas mortas. E nós trabalhamos na mesa do escritório, na seção de produção, no banco, no comércio, com pessoas mortas. O patrão está morto, o advogado está morto, o juiz está morto. Uma multidão de mortos estão ao nosso redor. Todo mundo entendeu isso aqui? Um dia nós estávamos mortos. Estávamos perdidos no mundo da bebida, da prostituição, da jogatina. Nós tínhamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos gostos
controlado pelos instintos do nosso coração, que são manipulados pelo próprio Satanás. Então a questão passa a ser a seguinte: como que essas pessoas viverão? Deus levou o profeta Ezequiel, volta lá para o capítulo 37 de Ezequiel, rapidinho. Ezequiel capítulo 37. Primeiro Deus mostra mortos, muitos mortos. Eu vejo os mortos tocando, mortos pregando. Eu vejo os mortos indo e voltando. Eu vejo os mortos hipócritas na religião. Eu vejo os mortos no estádio de futebol. Eu vejo mortos na feira, mortos no mercado. Eu vejo mortos no esporte. Eu vejo mortos na TV. Deus enxerga uma multidão de mortos. Deus leva Ezequiel para mostrar: esses ossos que você vê, que não têm vida, que estão secos, é o meu povo, é a casa de Israel que me abandonou. Mas Deus levou Ezequiel ali, porque Deus queria trazê-los de volta à vida. E a questão passa a ser: como? Deus vai perguntar ao profeta: podem viver esses ossos? E ele vai dizer: Senhor, tu sabes. Olha o que está escrito no versículo 3 de Ezequiel 37. Diz assim: e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Yahvé, tu sabes. Quando você lê Romanos 4,17, o texto diz que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus quer dizer para Ezequiel: Ezequiel, você acha que isso pode mudar? Ezequiel, você acha que essa ossada pode voltar à vida? Ezequiel, você acha que esse cenário tem solução? Você acha que as coisas podem ser diferentes daqui para frente? Você acha que esse aspecto muda? Senhor, tu sabes. Aí olha o verso de número 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do profeta, ouve a palavra do bispo, a palavra do apóstolo, a palavra do Rodrigo Basílio. Não, ouve a palavra do Senhor. Então Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, profetiza, mas não fala besteira não. Ouve a palavra do Senhor. Sabe o que Deus está querendo mostrar? A única maneira desse mundo de mortos terem vida é ouvindo a palavra do Senhor. O texto mostra na sequência Ezequiel dizendo: então profetizei como se me deu ordem. Você quer ver? Olha o que está escrito no versículo de número 7. Diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Yahvé, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E aqui, irmãos, Deus revela o seu maior milagre, o milagre da vida. O maior milagre não é um espírito voltar a um corpo, mas é um homem separado de Deus voltar a Ele. Mas é um homem distante de Deus se achegar a Deus. É um homem morto no reino das trevas vir para a luz, por meio daquele que é a ressurreição, é o caminho, a verdade e a vida. Quando que o milagre começou a acontecer na nação? Enquanto o homem profetizava. Então profetizei quando se me deu ordem. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Porque as pessoas buscam tantos sinais,
As pessoas estão à procura de milagres. As pessoas estão buscando a Deus porque elas querem ver o paralítico andar. As pessoas buscam a Deus porque elas querem a realização do sonho da casa própria. As pessoas buscam a Deus porque querem um emprego melhor, uma posição melhor. Elas querem recursos financeiros. Mas um dia Jesus vai dizer: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. E qual foi o sinal do profeta Jonas? 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E quando ele sai de lá no território dos ninivitas, ele vai pregar, e todos os ninivitas vão se arrepender e se converter das suas más obras. Quando Deus viu você, Deus enxergou um defunto. Quando Deus viu você, Deus sabia que havia uma barreira do pecado que te separava dele. Deus decidiu oferecer a você algo que foi de graça. Por isso que Jesus, em João capítulo 5, eu quero que você volte lá para o Evangelho segundo João, capítulo 5. Eu quero que você entenda o poder da pregação do Evangelho. João capítulo 6, versículo 63, Jesus disse assim: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Atos 17:25 diz: dele provém o fôlego, a vida e as demais coisas. Não tem nada que possa ser mais aterrorizante do que uma vida sem Deus. Quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, Jesus está querendo dizer: sabe aquele desespero que te dá ao colocar alguém que você ama debaixo e jogar terra em cima, sabendo que você não mais verá aquela pessoa? Esse desespero é o desespero que nós devemos ter, por saber que existem pessoas morrendo sem Deus, estão condenadas, estão perdidas, e esse desespero tem por finalidade nos impulsionar a compartilhar a vida com os mortos. Eu pedi para você abrir em João 5:24, Jesus disse assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha voz, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, eu nem gosto de ver sangue. Então eu jamais seria um médico cirurgião a ponto de fazer uma operação cesárea para tirar o bebê de um ventre da mãe. Mas eu posso garantir para você que a palavra que está sendo pregada está produzindo vida. Ainda que Deus me desse poder para colocar o paralítico para andar, para fazer o coxo saltar, o mudo cantar, o surdo ouvir, o cego enxergar, ainda que Deus me desse uma dádiva de lá no cemitério da Cachoeirinha e pum, levanta, e acabar com todos os funerais, nada seria mais precioso do que pregar uma palavra que pode trazer à vida alguém que está morto. Olha o que Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 17, Jesus orava ao Pai dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 3, textual, no verso 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê será salvo, quem não crê está condenado. E aí você chega no meio da condenação, no meio dos mortos, no meio do vale de ossos secos, onde as pessoas vivem sem Deus, planejam sem Deus, comem sem Deus, elas veem o futuro sem Deus, elas trabalham sem Deus, e elas estudam sem Deus, e elas fazem tudo sem Deus, e elas querem constituir um reino, um patrimônio, tudo sem Deus. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 15:19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não será condenado, mas ele passou da morte para a vida. Aí no versículo de número 25, ele diz assim: em verdade, verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos, presta atenção nisso aqui, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus não está falando da morte física. Você pode ir lá no defunto lá e falar: ei, psiu, psiu, Jesus disse isso. Ele não está te ouvindo. Ele fala dos mortos, daqueles que andam, que respiram, que compram, que vendem, que alugam, que fazem negócios, que fazem planos para o futuro, daqueles que fumam, que cheiram, que se prostituem, estes mortos. Jesus está dizendo: a hora vem, agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, despertarão, acordarão, terão vida, porque Jesus disse assim: é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nós estávamos mortos, aí nós ouvimos a mensagem do Evangelho, algo raro de se ouvir, mas nós ouvimos, e de repente percebemos que uma revolução começou a acontecer no nosso interior. Aquilo que era prazeroso se tornou pesaroso. Aquilo que gerava satisfação e alegria começou a gerar tristeza. Aquilo que antes era o que desejávamos, de repente agora passou a ser a maior razão que temos para fugir, porque o Espírito de Deus começou a transformar o nosso interior, o nosso espírito, a nossa alma. A nossa mente deixou de ser uma mente humana, natural, mas se tornou a mente de Cristo. O Evangelho tem este poder. Se alguém está em Cristo, Paulo escreveu, é uma nova pessoa, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Gálatas 2:20 ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, uma vez que eu nasci, uma vez que a vida dele está em mim, João escreveu na sua primeira carta: quem tem o Filho tem a vida. Uma vez que a vida dele é manifesta em mim, eu não posso olhar para mortos sem me compadecer da sua situação diante de Deus, de como ele está diante de Deus, do que a eternidade tem preparado para ele. E isso deve gerar em mim compulsões, para que eu compartilhe a vida que eu recebi de Deus, para que pela pregação essa pessoa entenda quem Jesus é, o que Deus fez, creia nessa mensagem e receba a vida de Deus nela. Foram avisar para Jesus que Lázaro estava doente. Jesus permitiu que Lázaro morresse. O propósito de Jesus não era apenas ressuscitar Lázaro, mas dar vida a todos os que estavam ao seu redor. Presta atenção nisso aqui. Jesus poderia fazer como ele fez aquele servo do centurião: basta apenas uma palavra e meu criado sarará. Mas ele não curou Lázaro. Ele poderia ir onde Lázaro está e tocar em Lázaro e ter a saúde. Não, mas não. Havia um grupo de pessoas em Betânia
que não acreditavam em Jesus e, consequentemente, estavam mortos, estavam condenados. Tanto é que chegaram para Marta e Maria e disseram: olha, ele salvou tantos, ele ajudou tantas pessoas, não podia também curar o enfermo? Quando Jesus chega a Betânia, diz a palavra que Marta e Maria vai fazer aquilo que nós fazemos. Quando nós temos as nossas perdas, quando nós sofremos os nossos revés, nós sempre dizemos: Senhor, dava para ter evitado. Marta e Maria vão dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos voltar lá para João capítulo 11. João capítulo 11, versículo de número 20. Está escrito assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela está dizendo? O Senhor demorou para chegar. Sabe o que ela está dizendo? O Senhor poderia ter evitado. O Senhor poderia ter feito um esforço para vir antes. Se você observar o versículo 32, diz assim: tendo, pois, Marta chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Decepção nas palavras de Marta, frustração naquilo que Maria disse, tristeza, dor, desesperança, porque aquele que poderia ter evitado a morte não evitou. E é aí que Jesus vai dizer o texto onde nós lemos no início, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Jesus chega naquele lugar, se você observar aqui, ó, versículo 37, veja aí. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Puxa, ele curou tanta gente, ele limpou tantos leprosos, tantos cegos enxergaram, ele amava tanto Lázaro, ele não podia também livrá-lo da morte? Palavras de questionamento. Apesar de Jesus ter dito que aquela enfermidade não era para a morte, Jesus permitiu que Lázaro morresse, porque ele tinha um propósito ali, de mostrar que ele é o dono da vida. Como João capítulo 1, versículo 4 diz: nele está a vida, e a vida é a luz que ilumina todo homem. Eu queria que você parasse e pensasse, porque embora Jesus ressuscita Lázaro no plano físico, o espírito, a alma volta para o corpo, o que Jesus está querendo ensinar com isso é que a morte não é um problema para ele. E o que Jesus está querendo mostrar é que haviam pessoas ali que precisavam mais da vida do que Lázaro. Então Jesus vai falar com o Pai. Olha o versículo de número 40, diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor. Presta atenção nisso aqui, irmãos, porque quando a gente ouve falar de Lázaro, o pregador normalmente se empolga e fala assim: Deus vai ressuscitar os seus sonhos, Deus vai ressuscitar os seus projetos, Deus vai ressuscitar isso e aquilo, e Deus... Não. O que Jesus está querendo fazer é chamar a atenção da multidão que está ao redor, porque eles eram incrédulos, eram eles que não tinham vida. Então Jesus orou, ele disse ao Pai, ele disse isso por causa da multidão que está ao redor. Aí observe: para que creiam que tu me enviaste.
Ou seja, precisa acontecer algo, eles precisam ouvir. Eu disse isso para que eles ouçam, para que eles creiam. Eles precisam ser impactados com aquilo que eles vão ver daqui para frente. Aí, versículo de número 43, assim: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Como é que Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Através daquilo que ele falava. Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Como é que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim? Jovem, levanta-te. Como é que Jesus vai ressuscitar Lázaro? Jesus fala. Presta atenção nisso aqui, irmãos. O Salmo 33, versículo 9 diz assim: ele mandou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo apareceu. Jesus vai dizer: Lázaro, vem para fora. Quando Jesus diz isso, olha o versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Agora presta atenção nisso aqui. Se o propósito de Jesus fosse que Lázaro vivesse no corpo terreno, Lázaro estava vivo até hoje. Você concorda comigo? O que aconteceu com Lázaro tempos depois? Morreu de novo. E é por isso que eu digo a você que nenhum dos milagres que Jesus fez tinha fim em si mesmo. Todos os milagres que Jesus fez tinha por finalidade provar para os incrédulos que ele é o Messias. Porque as Escrituras diz no capítulo 35 de Isaías que os olhos dos cegos seriam abertos, a língua dos mudos iriam se desprender, os desertos iriam se tornar mananciais de águas. Quando você lê Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para quebrantar, para libertar os cativos, para restaurar os contritos de coração, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça. Jesus poderia ser filósofo, Jesus poderia ser o rei, Ele poderia ser um servo, mas Ele tinha que fazer aquilo que nenhum homem podia fazer. Então ele ensinava, ele falava, e depois operava um milagre para que aqueles que eram incrédulos passassem a acreditar. E olha como é que João conclui o relato. Versículo 45 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, acreditaram nele. Aquela ressurreição, o milagre da ressurreição fez com que aqueles que não acreditavam passassem a acreditar. Irmãos, eu preciso que você vá embora daqui pensando, porque talvez você vá para casa pensando: que palavra, que pregação maravilhosa, que Deus grandioso. Ok, você deve pensar nisso, mas você precisa parar e pensar: meu Deus, tantos mortos ao meu redor, tantas pessoas sem vidas dentro da minha casa, tantas pessoas mortas na minha vizinhança. Irmão, pelo amor de Deus, você não vai chegar lá no seu pai e falar assim: cadáver. Nada. Você não vai chegar lá e falar assim: meu pastor falou que só é defunto. Não faça isso, pelo amor de Deus, vai arrumar um processo para mim, eu não estou bom para essas coisas. Mas você precisa entender que quem não tem vida com Deus é morto. O significado de religião é religar. Você sabia disso? Religar. Como assim? O homem naturalmente, ele é desligado de Deus por causa do seu pecado. Aí vem Jesus, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Jesus, ele veio religar o homem a Deus. Ele veio restaurar a relação entre o homem e Deus. Se essa relação não existe, o homem está morto. Ele não tem vida. Pastor, eu não oro. Pastor, eu não leio. Pastor, eu não busco. Pastor, eu não vou no culto. Pastor, olha, eu minto, roubo, mato. Irmão, lamento dizer a você, você é um defunto, você é um cadáver. Mas nós estamos pregando aqui para que você creia e tenha a vida de Deus em você.
E é responsabilidade nossa. João escreve isso. Jesus, ele vai escolher 12, um era o traidor, tinha sua missão a cumprir, depois veio Matias, e depois eles passaram a ser 120, e depois passaram a ser 500, e depois uma multidão, e diz em Atos capítulo 8, na altura do versículo 3, que no meio da perseguição, enquanto a igreja ficava dispersa, os que iam por toda parte, eles iam anunciando a palavra de Deus. Então nós vamos parar e pensar, porque Deus não coloca essa multidão de mortos ao nosso lado para ficarmos calados, para permitirmos que as pessoas caminhem passos largos em direção ao inferno. Eu queria que você pensasse nisso, porque certamente hoje ou amanhã Deus vai te levar para um lugar onde tem muitos mortos. E que você precisa é, com simplicidade, com sabedoria, com mansidão, anunciar Jesus Cristo. Pastor, mas eu não sei. Ai, pastor, mas eu fico, sabe, ótimo. É um sinal que você precisa aprender, que você precisa querer, que você precisa ter empolgação para isso, que você precisa de entusiasmo para isso. E que você precisa organizar, administrar melhor o seu tempo. E que você precisa ter mais interesse com as coisas de Deus. E que você precisa estar mais envolvidos no seu devocional com Deus. Porque vida com Deus é isso, irmãos. Então João, no seu evangelho, ou melhor, no evangelho que leva o seu nome, ele quer mostrar que Jesus é o próprio Deus. Ele é o eu sou, e a sua missão, o seu trabalho, a sua obra é trazer os mortos à vida. Deus deu uma missão para mim e para você. Irmão, você pode não concordar comigo, mas tem uma coisa que eu tenho me esforçado para fazer, é pregar o evangelho, e não somente aqui. Porque se Jesus disse que os mortos vêm à vida quando eles ouvem um evangelho, quer dizer que qualquer lugar que a pessoa esteja, onde o evangelho não é pregado, a vida não está sendo compartilhada. E o problema nosso hoje é como eu costumo dizer, você entra num lugar onde as pessoas se reúnem para buscar Deus, mas não tem Deus porque não tem pregação, se não tem pregação, se não tem o Cristo revelado, não tem vida. Presta atenção, porque você vai sair daqui com uma fonte de vida. E o que Deus quer é que as pessoas que se aproximarem de você conheçam Jesus. As pessoas acreditaram em Jesus porque viram Lázaro, depois de morto, voltar à vida. E as pessoas vão olhar para você e vão acreditar que Deus pode transformar a vida de uma pessoa. As pessoas vão acreditar que Deus pode fazer com que um usuário, um viciado, um beberrão, uma ex-prostituta, pode sair da morte para a vida por ouvir e crer na mensagem do Evangelho. Vamos todos ficar de pé, por favor.